Olá, eu sou o Osmair Júnior E eu sou o Marcos Friski. e este é o Talk Empreendedor, o programa que foi feito pensando em você que quer empreender. E aqui você vai encontrar histórias inspiradoras de empresários e empreendedores. E vai aprender também um pouquinho com seus erros e seus acertos. Então já se inscreva no canal e aqui no link da descrição do vídeo nós vamos deixar alguns links úteis e também o contato do nosso convidado de hoje. Por falar nele, mano, Vamos lá, vamos apresentar então. Hoje nosso convidado traz uma história repleta de superação, trabalho árduo e reinvenção. Ele nasceu em Jaú, no interior de São Paulo, e está há quase 9 anos em Balneário Camboriú, onde transformou sua paixão em profissão. formado em psicologia e pós-graduado em neuropedagogia, ele também é mestre barbeiro e o fundador do estúdio Brinque e Brilhe. Mas sua trajetória inclui experiências que vão desde estoquista de farmácia e ajudante de PABX, isso? Isso aí. Passando por cargos como auxiliar administrativo, coordenador pedagógico e até office boy em um hospital. Olha que bacana, temos muita história boa, hein, mano? Bastante. Nos momentos de lazer, ele adora tocar violão, estudar inglês, ouvir músicas e relaxar, mesmo que, ironicamente, tenha que vestir um personagem de super-herói toda semana, mesmo não sendo fã do gênero. Para Luiz Gustavo Rigo, também conhecido como Tio Luiz, Isso. a chave do sucesso está em trabalhar com o que ama e nunca desistir ao primeiro obstáculo. A virada de chave em sua carreira aconteceu em 2024, após enfrentar um grave problema de saúde. Olha só. Ele percebeu a necessidade de criar uma fonte de renda independente, o que impulsionou a expandir seus horizontes como empreendedor. Com vocês, um exemplo de determinação e criatividade, Tio Luiz, seja Tio muito Luiz, bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado mesmo. Temos Bacana. bastante histórias aí, mas antes de mergulharmos aí no conteúdo riquíssimo de hoje, vamos aí falar dos nossos patrocinadores. Vamos lá, mano. Transforme-se o seu bem-estar com a Quimbi Nutracêuticos, vitaminas e suplementos que cuidam de você com qualidade e carinho. Escolha Quimbi e sinta a diferença na sua saúde. Inclusive, nós somos clientes aí da Quimbi e temos um cupom de desconto especial para você aí na descrição. Transforme o seu espaço com a elegância e inovação da Weir Móveis. Olha aqui. Móveis modernos e sofisticados que elevam seu ambiente. Visite a loja em Balneário Camboriú ou encontre-nos online para inspiração e qualidade. Descontos de até 10% também, mano. Instagram, Weir Móveis com W. Pronto para abrir a sua empresa? Na Nortan Contabilidade, após um bate-papo muito bem estruturado, nós identificamos qual que é o tipo certo de empresa para você abrir, pensando no menor custo possível. Então, se você quer empreender, entre em contato com a Nortan Contabilidade. É isso aí. Agora vamos lá, então. Luiz, tio Luiz, seja muito bem-vindo ao Obrigado. nosso programa. A gente sempre começa contando um pouquinho da história de até quando você chegou em Balneário Camboriú e até o momento que você abriu o seu novo negócio. Então, se puder começar contando um pouquinho do PABX ou da parte do estoquista de farmácia, sinta-se à É legal vontade. também falar, né? Já trabalhou como CLT, né? Office Trabalhou, como é boy. que foi, né? Antes até chegar o momento aí de você Muita empreender. gente muitos empresários de sucesso começaram como office boy, então Sim. isso é uma coisa legal também de linkar. Se Exato. puder contar para nós, fazendo a gentileza. Show de bola. Primeiro, obrigado mesmo pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história. E vocês lendo aí, chega a dar um nozinho na garganta, uma vontade de chorar. Fala, gente, eu já fiz tudo isso, né? Que loucura. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, na época, na Guarda Mirim, lá no interior de São Paulo. Foi meu primeiro emprego como office boy em um hospital do câncer. E eu digo para todo mundo que ali foi onde eu aprendi a ser gente. Porque você entra no hospital do câncer, as pessoas estão, muitas delas ali estão sem perspectiva nenhuma de vida. E eu no auge ali, começando 16 anos, nunca tinha nem saído para uma balada, nada. Então, verdade. eu entrava às vezes num quarto e falava, bom dia, seu João, como é que o senhor tá? O senhor tá bem? Ele dizia, se eu tivesse bem, eu não tava aqui. E aí aquela frase doía na alma, eu pensava, hein? caramba, né? E ser office boy nesse hospital, foi meu primeiro emprego, né, como CLT, me fez enxergar muita coisa, inclusive que eu não queria mais trabalhar para os outros. Isso com 16 anos eu já percebia
que eu queria fazer algo diferente. Olha né? aí, que legal. Mas eu sempre olhei para as pessoas, desde a infância, na verdade, com aquele olhar de cuidado. Embora eu tivesse sempre trabalhando para ganhar dinheiro, eu sempre pensei em trabalhar em algo que fosse cuidar das pessoas. Isso sempre Sim. me chamou muita atenção. Mas Então isso fui devido muito pela questão de trabalhar ali nesse hospital ou já vinha de antes antes? disso. Antes disso já Sempre tinha foi essa- na área da infância, inclusive. Uhum. Eu com 13 anos, eu fazia parte de um projeto da escola que a gente ia nos abrigos da cidade, eu morava em Foz do Iguaçu, no Paraná. Nós levávamos roupa, levávamos doce, tocava violão, ia todo mundo para lá para fazer a alegria da garotada. Não só em asilos, não só em orfanatos, mas em asilos também, para os idosos. Então, sempre tive esse cuidado, sempre gostei de trabalhar dessa forma, né? Mudando a vida das pessoas. Sempre Isso é uma dando coisa que eu- atenção pros outros também, aquele momento de carinho, que às vezes é só isso que a pessoa precisa, né? Exatamente. Isso é muito legal. E é isso que eu observo hoje no dia a dia, né? Hoje, com quase 40 anos, eu percebo que a minha vida eu tenho tentado dedicar a cuidar das pessoas. E como isso faz diferença? Porque cada um tem a sua missão. E eu acredito que a minha missão é essa, né? A Sim. missão do cuidado. Existem as linguagens do amor lá. A minha linguagem do amor é tempo de serviço. Então eu sei que servir as pessoas é uma missão. E eu faço isso com muito prazer. Às vezes eu esqueço o meu problema quando eu vou ajudar outra pessoa. E isso é sensacional. Para mim tem sido. E trabalhar CLT foi isso, assim, ó, eu não tenho orgulho de dizer que eu já zerei uma carteira de Eu zerei Zerou a uma primeira carteira. e daí peguei uma outra, fiz uma nova e aí também já tive vários registros, porque eu não parava um ano sequer Sim. numa empresa. Era sempre 8 meses, 6 meses, porque eu chegava na empresa sempre com essa visão. O que eu posso ajudar, o que eu posso agregar e como eu faço para chegar num patamar melhor. Eu não entrava para ser a mesma coisa a vida inteira. Então eu entro na empresa. O estoquista de farmácia, por exemplo, eu entrei na empresa, aí eu fui conhecendo, e aí as primeiras semanas ali, eles me deram um treinamento e falaram, para ser gerente, tem que ser farmacêutico, nessa farmácia específica. E aí eu já pensei, não é para mim. Eu não vou fazer outra faculdade, eu não vou começar de novo agora, já tinha perspectiva de empreender. E aí fiquei 3 meses ali, já pensei, cara, não é para mim, vou sair. Então, assim, eu entro nos lugares para fazer a diferença, sim. Então, se eu tivesse que ficar a vida inteira como estoquista, não tenho nada contra, acho que é um Claro. trabalho incrível. Inclusive, aprendi muito sobre medicamentos, sobre o sistema, só que não era para mim. Eu queria algo que eu pudesse contribuir mais. Quem sabe se fosse lá no atendimento, né, ali na frente, podendo Sim, orientar a pessoa sobre a sim. medicação e tudo mais, talvez ajudasse mais. E aqui Mas- só um minuto, aqui já tem o primeiro insight, eu acho, porque assim, ó, você empreendedor que tem aquela mentalidade de tipo, deixa eu ver tua carteira de trabalho pra ver quantos empregos você já passou, se você já durou. Às vezes a pergunta é, por que que você trocou tanto de emprego? Fazer essa pergunta para quem você está entrevistando é muito importante, que às vezes a pegada é justamente essa, né, Luiz? De o cara estar ali por pouco tempo porque ele viu que não aprendia mais nada, que a empresa não oferecia mais nada para ele. Então, nem sempre muitos trabalhos na carteira quer dizer que a pessoa não é boa, né? Bem bacana esse Perfeito. teu testemunho. Mano, desculpa, te cortei? Não, era justamente isso que eu ia falar, né? Sobre a questão de, poxa, eu tô aqui num lugar, deixa eu aprender tudo que eu posso aprender, ou até mesmo, eu não gostei disso, não é pra mim, eu me sinto bem aqui, realizado, então pega e vai embora também, né? Por qual motivo tu vai ficar em um lugar onde você não tá se sentindo bem, não tá feliz, né? Então, eu acho que isso é uma das características também de um empreendedor, embora não estivesse empreendendo nessa época, mas é uma das características de um empreendedor. Mas já se sentia, né? Desde sentia, novo, né? quando ele disse, né? Sempre. Eu sempre Que legal. notei, eu sempre notei isso. Quando eu entrava no emprego, eu ficava incomodado com essa sensação de que, cara, eu não vou durar muito, e isso me incomodou por muitos anos. Essa história, isso que o Marcos falou é bem interessante, porque o que me incomodava quando alguém falava assim, experiência profissional. Aí você monta um currículo com essas variedades, assim. 6 meses atrás eu estava ajudando numa marmoraria, aí 1 ano atrás eu estava numa farmácia, e isso tudo são empregos que não tem link nenhum uma coisa com a outra. Eu tenho uma pasta de cursos, uma pasta que eu coloquei, uma pasta com aqueles envelopes plásticos, né? Com cursos de todas as áreas que vocês imaginarem. De quando eu era, por exemplo, adolescente, eu fazia muito teatro. Então, todos os cursos de teatro estão lá naquele começo. Aí, em seguida, eu passei a fazer na área administrativa, auxiliar administrativo, automação em escritório, fiz vários outros cursos. Aí surgiu algum curso meio aleatório, comecei um curso de panificação, comecei um curso de garçom, eu queria conhecer as coisas. Sim. Aí fui para a faculdade.
Quando eu fiz psicologia, existiam vários workshops em várias áreas. Eu participava de todos. Que legal. A maioria dos meus colegas direcionavam o que eles queriam trabalhar e focavam naquilo e faziam um curso só naquela área. E aí, na cabeça deles, eles diziam assim, o Luiz não sabe o que é da vida. Eu dizia, olha, eu tô na faculdade, o período acadêmico ele é justamente para você entender o que você quer e o que você não quer. Perfeito. E ali eu descobri o que eu não queria. Inúmeras coisas que eu passei, eu fiz estágio de 6 meses. No primeiro dia de estágio, me perguntavam, e aí, o que você achou? Eu dizia, não é para mim. Mas eu vou cumprir os 6 meses do estágio, vou fazer com excelência e depois eu decido o que eu faço. Claro. E a cada 6 meses que trocava o estágio, eu fui deletando algumas coisas da minha área e mantive na área que eu realmente gosto, que é a área social, obviamente, Sim. e a psicologia escolar. Trabalhei 5 anos na área da psicologia, sempre fazendo muitos cursos e cada vez que surgia alguma coisa, eu fazia para conhecer, só que depois que eu entrei naquela área, por exemplo, a própria psicologia escolar. Eu fiz o curso de neuropedagogia, né, a pós-graduação. Depois fiz um curso do método ABA de autismo, há pouco tempo atrás, para poder me reinventar. Porque a psicologia mudou ao longo desses anos todos. Eu hoje não atuo mais como psicólogo, mas mesmo como sendo da área da saúde, da área da... Eu falo que eu sou da área da beleza, mas eu trouxe a área da saúde para dentro da beleza. Porque eu, apesar de cortar cabelo, o meu foco em crianças, né, neurodivergentes, que a gente chama, ainda é o cuidado, ainda é a saúde. É para que ele tenha realmente uma experiência incrível e agradável na hora de cortar o cabelo. O que se torna um trauma para muitas crianças, a minha meta, o meu sonho, a minha missão é fazer com que se torne um momento agradável. Então, isso tudo gera em mim uma satisfação muito grande. Não é só cortar um cabelo, é a alegria de ver a criança cortando um cabelo, de ver o pai feliz quando faz um ônibus na cabeça, né? Olha que coincidência, né? Sou eu. O Rafa ama cortar o cabelo com o tio Luiz, né? Falando em coincidência, vou contar uma história particular minha, que quando eu tive a minha filha, né, hoje ela tem 10 anos, beijo, Bia, te amo. Um dos combinados com a mãe dela era justamente isso, a gente proporcionalizar todos os tipos de experiência que ela pudesse ter. Dentro das nossas condições, é claro. Justamente para quê? Para que ela tivesse uma bagagem para que a escolha dela como profissão fosse mais assertiva. Né? Então, essa possibilidade, quando os pais têm, eu acho muito válida. Perfeito. Né? Porque, Exato. meu Deus do céu, às vezes a pessoa fica limitada e acaba fazendo um curso que não gosta, acaba fazendo alguma coisa, trabalhando quando não gosta, porque não tem outras experiências. Né? Exato. E aí fica nesse mundinho fechado onde acontecem a depressão, as doenças, né? A infelicidade e tudo mais, né? Bem bacana essa tua história de experiência. E como que é a história assim, de você vir para Balneário Camboriú? Ela está relacionada a algum trabalho específico ou mais a questão de uma mudança? Porque também muitas pessoas, elas, por morarem em cidades pequenas, já... é muito limitado o que você pode fazer, as oportunidades e tudo mais, né? Então, tem relação a isso? Você vir para cá para buscar um emprego, montar uma empresa? Como que você chegou em Balneário? Parando para pensar agora na tua pergunta, eu me dei conta. Tem a ver sim com a minha vida profissional, mas foi um momento em que eu era psicólogo no projeto social. Aí nesse projeto surgiu a vaga de coordenador, eu me candidatei a essa vaga, consegui a vaga de coordenação de um programa de família acolhedora, que era o acolhimento de crianças em famílias da comunidade. Só que nesse período, o governo do município, né, a prefeitura, ela visava muito mais números, né? Só queriam saber de atendimento e não era a qualidade no atendimento. E naquele final de ano eles resolveram diminuir o salário, porque era projeto social, daí demite todo mundo e contrata no ano seguinte. E nessa troca de contrato eles queriam diminuir o salário, aumentar a demanda e fazer toda uma coisa desumana que eu não concordava. Então eu estava há 5 anos como psicólogo, mas eu estava saturado daquela politicagem. Aquilo me incomodou demais. A chegar um momento de estafa mental, eu tirei férias e eu voltei mais cansado do que eu saí. Eu não queria mais voltar. E aí nessa, resumindo a história, eu saí do projeto. Aí eu tinha o acerto, tinha seguro, tudo que eu tinha direito. E aí pensei, cara, vou fazer alguma coisa para relaxar. E aí nisso, eu morava em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Um amigo estava vindo morar pra cá com a família e ele falou, a gente tá indo pra Balneário, lá é tudo muito caro. Se você quiser, você vem com a gente. Era ele, a esposa e 2 filhos. E a gente divide aluguel. Você fica morando com a gente até você se estabilizar e aí você segue tua vida. E foi o que eu fiz. Não tinha nada pra fazer, nem conhecia Balneário ainda. Sim. Eu não tinha nada pra fazer com seguro-desemprego, não tinha nada planejado, estava saturado, eu já estava há 10 anos em Foz do Iguaçu, foi o período de faculdade e mais o período que eu trabalhei, e vim pra Balneário. E chegando em Balneário, eu passei perrengue, como todo mundo, Normal. porque me recolocar no mercado de trabalho, mesmo sendo psicólogo.
Lá na minha cidade, em Foz do Iguaçu, todo mundo me conhecia. Falava quem era o Luiz Rigo, nossa, todo mundo sabia quem era o Luiz Rigo. Então, conseguir emprego para mim lá era muito fácil, justamente porque eu me colocava nos lugares. Sim. Agora, eu cheguei em Balneário, ninguém Sim. fazia ideia de quem era o Luiz Rigo. E foi aí que eu tive a experiência de trabalhar em marmoraria, Ah. né? Meu diploma lá na gaveta. Trabalhei como estoquista. Na marmoraria, inclusive, eu passei um nível de humilhação, eu diria, porque tinha que carregar aquelas pedras pesadas de Sim. mármore. E aí, quando eu ia erguer uma vez, assim, tentando ajudar, não estava conseguindo, o rapaz virou para mim e falou, cadê teu diploma agora? Como se isso fosse algo... Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, nesse momento eu não preciso de diploma. Eu preciso de esforço. E fui, mas aquilo ficou assim dentro de mim. Aí eu chegava em casa e pensava, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu não volto para psicologia? Mas assim, eu fiquei num nível de saturação tão grande que eu não queria. Eu queria me reinventar, sabe? Sim. Nessa marmoraria mesmo, eu trabalhei uns 2 primeiros dias, eu era casado ainda com a mãe do meu filho, e ela perguntou, como é que foi? Como é que tá sendo? Eu falei, não é para mim, mas eu vou ficar até eu arrumar outra coisa. Sim. E vou fazer o melhor que eu puder. E aí aqui em Balneário eu fui me reinventando, assim, cada vez fazia uma coisa diferente. E aí em 2017 eu resolvi fazer o curso de barbearia, que estava no auge da barbearia. E aí fiz o curso. A princípio eu pensava como uma renda extra, como algo diferente. Só que eu fiz o curso, já fui me apaixonando e fui vendo que ninguém queria atender criança. Ninguém gosta da área. E aí já ainda durante o curso, eu montei a barbearia na sala da minha casa. Olha. E aí eu comecei a atender já, eu morava em Camboriú, Lá em 2017. 2017. Que Comecei a atender na barbearia, na verdade, a mãe do meu filho sempre me deu muito apoio, então a gente sacrificou a sala de casa e montou a barbearia ali. E dali a gente foi pra garagem, porque ali ficou pequeno, a garagem já não comportava mais, aluguei uma sala, e aí fiquei mais algum tempinho numa sala, e aí veio a pandemia. Aí quebrou tudo, não tinha condições mais de manter, a gente vendeu, e aí foi quando eu fui trabalhar com criança num salão especializado em crianças mesmo. E aí veio a ideia de cada vez mais querer crescer. Falei, essa é a parte que eu mais amo. E aí Balneário, ela é muito carente de todo tipo de serviço, Sim. né? De mão de obra realmente qualificada. E aí percebendo isso, eu falei, essa área da infância é uma área que eu sempre amei. Então eu vou aliar a psicologia com um corte de cabelo e trazer isso de uma forma lúdica para as crianças. Daí falei, daqui eu não saio mais. Daí veio meu filho, meus pais vieram morar para cá também. Então eu falei, agora daqui de Balneário eu não saio tão cedo, né? Que legal. O que eu percebo, assim, até quero que você fale um pouquinho mais, né? Embora não considere, né, que você seja uma pessoa velha, né? São 40 anos, mas pelo que você falou, essa questão de estar se reinventando, de, poxa, isso não é pra mim, então beleza, vamos lá, vamos ver outra coisa, vou fazer aqui. Porque talvez tem pessoas que hoje elas pensam, poxa, me formei, fiz um curso, tô nessa área, tô infeliz, mas também não tem a coragem de pegar e chutar tudo pra cima e não, deixa eu ver aqui outra coisa, vou fazer outra coisa. Então, o que você pode falar, assim, nesse sentido? Sabe que eu venho refletindo muito sobre isso. Ao longo desse tempo, né? Eu vou fazer 38 anos agora em janeiro. E eu tenho amigos que são bem mais velhos do que eu. E eles falam isso. Ah, agora eu tô velho pra isso ou velho pra aquilo, né? Eu não acho que tenha idade. Eu só penso o seguinte, desde sempre, e respondendo a esse questionário eu me dei conta, desde sempre a minha prioridade era trabalhar com o que eu amasse, sabe? Eu não sei se vocês acreditam em signo, mas eu sou capricorniano, isso diz muita coisa, né? O Capricórnio, ele sempre pensa muito no trabalho. Mas assim, não que eu só pense no trabalho, mas o trabalho sim é o que me motiva muito, porque se a gente parar para pensar, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família. Sim. Então, por que eu vou me sacrificar, ficar num lugar que eu não amo? Então, eu não consigo trabalhar pelo dinheiro. Óbvio que eu preciso do dinheiro. Mas não há dinheiro no mundo que pague, eu digo, a minha saúde mental. Eu preciso estar feliz. Se eu levanto de manhã e penso, caramba, eu vou ter que ir para aquele lugar de novo. Se isso se repete por 15 dias, eu já começo a repensar. É hora de mudar. Nem que seja só de empresa na mesma área, mas eu preciso mudar. Ou então fazer alguma coisa nessa empresa ou nesse lugar que eu consiga transformar. Então, eu digo muito isso. A mãe do meu filho, ela era advogada quando nós casamos. E ela nunca gostou da área, né? Então, ela deixava muito claro isso. E ela dizia, só que agora eu já tenho um diploma. Sim. E eu falava, e daí? Qual é o problema você se reinventar? Então, ao longo desse período, a gente falava, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer tal coisa. Então, vai lá, faz um curso nessa área. E até hoje eu falo para adolescentes, eu falo para os meus clientes, ah, mas eu tô nessa área, só que eu tô tão cansado, tô tão saturado. Eu digo, você já pensou em fazer outra coisa? Então, toda hora a gente olha para as pessoas fazendo o que não ama, eu sinto que é um peso muito maior. Né? Você ter que trabalhar já é difícil, porque assim, às vezes você não quer, você quer ficar em casa, quer passear. Mas então que ao menos o trabalho seja uma coisa que você ama. Eu vejo também as pessoas falarem sobre o trabalho, e eu comecei a pensar nisso esses últimos dias,
todo mundo está reclamando de trabalho, agora final de ano, né? Serviços de marcenaria, pedreiro, encanador, eletricista, todo mundo reclama disso. E eu comecei a pensar por que tá tão difícil encontrar profissionais que estejam realmente comprometidos com o seu trabalho, que entreguem o que precisa, né? E eu me dei conta de que a gente cria, na verdade, ou a gente continua seguindo uma cultura de que trabalhar é difícil, trabalhar é uma obrigação, e o prazer está em conseguir muitos trabalhos. Por exemplo, nessa área, né, de encanador, pedreiro, eletricista, eu acredito que o prazer muitas vezes gira em torno de conseguir mais um, fechei mais um contrato, peguei mais um. E esse pegar mais um contrato não tá relacionado com o entregar o contrato, em fechar mais um. E aí, em muitas áreas, eu noto isso, que as pessoas querem poder falar que estão cheios de trabalho, que estão atolados, que não estão dando conta, e ter o prazer de estar com esses projetos, mas esquecem que o principal, o mais fundamental do nosso trabalho é entregar um bom resultado. É se sentir, assim, ó, como eu falo, eu pego para cortar o cabelo de uma criança, eu olho para o começo, meio e fim. Ele chegou no meu estúdio, eu já vou brincando, eu vou interagindo, eu vou fazendo com que ela se sinta à vontade ali. Durante o corte, tá ficando desagradável, eu paro tudo, deixo que a criança fique mais ambientada. E no final do corte, ela tem que sair dali sentindo que foi uma experiência agradável. Então, eu pergunto se ela gostou, agora a gente tem um catavento, eu dou o catavento. Então, todo esse trajeto, a experiência que a criança tem é muito importante. Sim. Tudo bem que o meu corte ali dura pouco tempo, o período que ela fica no meu salão gira em torno de meia hora. Mas eu digo que se cada profissional se preocupasse em fazer esse processo ser interessante, como ele vai receber o cliente, como ele vai atender durante e como ele vai entregar esse projeto, todo mundo ia trabalhar mais feliz. E os clientes seriam mais satisfeitos. Então, empreender não é só abrir um negócio e fazer encher a agenda. Não é só isso. Tem a ver com a experiência que a gente proporciona. E a gente ouve tanto falar isso do mundo corporativo, mas só quando a gente está do lado de cá, a gente fala, cara, é isso. Para manter o cliente. Encher a agenda é muito simples. Eu pus agendamento online agora, fica só vindo o e-mail dizendo que agendou. Agora, como você mantém esse cliente para ele reagendar para o mês que vem, aí é quando ele entra da porta para dentro. E acho que está muito linkado ao que tu falou, né, tio Luiz? É a questão de amar o que faz, né? E o Mano até falou da questão de se reinventar, e eu vi que tu frisou algumas vezes que mesmo no processo de se reinventar, aonde você estiver, faça o melhor que puder. Exatamente. Não é porque você não está vendo mais futuro naquilo ali que tu precisa relaxar e falar, vou pegar atestado, não vou mais, vou fazer só por obrigação, né? Acho que tem que deixar essa marca, né? Porque não dá para fechar uma porta. Às vezes essa porta é importante. Isso é muito do caráter da pessoa. Sim. Também, né? Não, deixa eu fazer com excelência aqui. Então acho que é bem isso, né? E até tem uma frase que eu li, inclusive, foi hoje, que é: trabalhe com o que você ama e você nunca irá precisar trabalhar, né? Então, acho que é exatamente isso. E o que eu queria saber, tio Luiz, aqui em 2017, quando você abriu ali a barbearia, veio a pandemia e tudo mais, qual que foi o teu sentimento? Que essa foi a primeira experiência, de fato, com empreendedorismo, correto? Sim. Como que ficou o teu emocional, assim, diante de toda essa questão que aconteceu? Foram vários acontecimentos ali ao longo desse período, mas em 2017 eu pensava em empreender e montei barbearia. Era barbearia de bairro, eu literalmente eu saía chamando cliente na rua, panfletando ou dando corte gratuito para atrair esses clientes. Então foram 3 anos que eu passei fazendo tudo o que eu pude para a empresa crescer. Com a pandemia, eu tive que fechar, não consegui dar conta ali por um período, e aí as contas foram acumulando. Quando a gente voltou a abrir, já não dava mais para dar conta, né? Tinha bastante despesa. Então a gente resolveu vender, e só que eu vendia a preço, eu digo a preço de banana. Muito barato, só eu calculei o que tinha dentro do salão, e aí falei, eu te vendo tudo por tanto, porque aquilo ali pagava as contas que eu tinha naquele momento, e zerava o caixa. Só que eu já tinha um plano, um planejamento, um sonho de montar um salão como eu tenho hoje. Um salão com brinquedoteca, com um brinquedão, com as naves, né, os carrinhos que as crianças brincassem. Só que aí a hora que eu tive que fechar, que eu tive que vender, e eu me deparei com essa situação, que eu falei pro rapaz, fiz a proposta, olha, eu te vendo por tanto, ele falou, cara, nesse valor eu te pago à vista hoje. Tipo, amanhã a barbearia é minha. Só pensei em pagar a conta, em me aliviar daquilo, que eu casado, tinha filhos, então a gente já pensa tudo né? Entreguei. E aí me veio, e agora? O que eu vou fazer da vida?
Aquela sensação de derrota mesmo, uma sensação terrível. Fracasso. Que assim, eu não cheguei a falir, eu não cheguei a ter uma dívida extremamente alta, mas eu perdi o que eu 3 anos investi tempo, investi dinheiro, energia, Sim. paixão. E o que tu pode falar, assim, nesse período? Quais foram os teus maiores desafios e dificuldades que você enfrentou nesse período? Esse período foi o momento de parar. Eu sou uma pessoa que eu desconfio de um TDAH, né? Então, assim, eu tenho aquela questão da impulsividade, dependendo... As pessoas, elas muitos me julgam pela impulsividade. Então, simplesmente porque eu tomo a decisão e vou fazer. Mas isso, geralmente, eu venho já planejando há algum tempo e a hora que eu decido, eu vou e faço. Nesse período, o que eu sugiro? A pessoa parar e pensar isso. Tá, e o que eu quero pra minha vida de agora pra frente? Porque aquele projeto de dar barbearia, de montar um espaço kids e tudo mais, foi com Deus. Eu falo, já comprou lá, o rapaz comprou, acabou. Nesse momento é hora de pensar, o que eu faço agora? Né? Para onde eu vou? Por mais que eu pensasse em trabalhar, daí eu tinha que voltar a trabalhar para os outros. Sim. Essa era a grande questão. Não tinha dinheiro para recomeçar. E a proposta vou trabalhar para os outros. Mas sempre amando o salão. Sempre. Isso, e aí entrou a grande sacada. Porque quando aconteceu isso, 2 anos antes, 2018, um salão abriu na cidade de Balneário Camboriú, exatamente nos moldes que eu sempre sonhei. Quando esse salão abriu, eu falava, eu queria isso para minha vida, eu queria esse salão, eu queria um salão assim. E aí, quando eu vendi a minha barbearia, eu me dei conta que eu só aceitaria trabalhar para os outros se fosse naquele salão. Eu coloquei aquele salão infantil, era a minha meta de vida. Eu falei, então eu só vou trabalhar para os outros se for nesse lugar. E ali eu comecei, por acho que umas 2 semanas mais ou menos, eu comecei a tentar emprego naquele lugar. Porque daí ali eu sabia que eu ia ser feliz. E foi o que aconteceu. Em seguida eu consegui, em fevereiro de 2021, eu consegui emprego naquele lugar e não saí mais, né? Fiquei até eu montar o meu estúdio, eu não saí de lá. Só que aí eu pensei o seguinte, eu amo o que eu faço. E trabalhar nesse lugar, para mim vai ser um pouco penoso, porque eu não sei o movimento como é, eu não sei se o que eu vou ganhar vai suprir as minhas despesas, eu não sabia como ia ser. E foi sensacional, porque ali, hoje, para montar o meu estúdio, eu aprendi tudo o que eu precisava. Né? Naquele lugar que eu trabalhei, eu tive que me reinventar sim, porque nesse período eu aprendi pintura facial, eu aprendi a atender meninas, eu só cortava cabelo de menino, eu era barbeiro. Então nesse período ali, logo que eu me divorciei, 2021, finalzinho de 2021, eu fui fazer um curso de cabeleireiro, porque daí como que eu me ocupo quando eu não tô bem? Trabalhando, fazendo curso, me reinventando. Aí eu não tava legal nesse processo de divórcio, né, e a guarda compartilhada do meu filho, então a gente tinha toda uma demanda pessoal. Mas eu fui lá, comecei a fazer um curso de cabeleireiro, comecei a atender as meninas, comecei a fazer pintura facial, comecei a fazer outras coisas dentro do âmbito infantil. E aí me reinventei novamente. 2022 já começo com outra cara, com outra forma de trabalho e sempre pensando, eu ainda vou ter o meu salão, eu ainda vou ter o meu espaço, eu ainda vou fazer. Então, chegou um momento ali que eu desisti de ter o meu espaço porque eu ganhava, financeiramente eu ganhava bem. E eu pensava, eu vi uma vez um conceito de... Acho que era coempreendedorismo, quando você é empreendedor dentro da empresa de alguém. Então, quando a pessoa, no caso desse dono do salão, é como se ele fosse um investidor, ele não tinha tanto, ele não era nem cabeleireiro, nem barbeiro, nada. Ele montou o salão e a gente é quem levava, quem tocava. Aquilo ali para mim era muito satisfatório. Porque você não tem as despesas de um salão, você não tem a dor de cabeça que é ser dono de salão, e você trabalha com o que ama e ganha o que você está fazendo. A questão é que existe um limite. Você trabalha até onde aguenta, e querendo ou não, para eu ganhar mais, eu tinha que trabalhar muito mais. E o salão exigia que eu ficasse ali dentro. Então isso para mim começou a me podar, porque eu atendo crianças fora, eu vou até as clínicas, eu vou a domicílio. Quando a criança tem um autismo que exige um pouco mais de cuidado, às vezes a mãe não quer levar no salão, eu vou até eles. E naquele salão começou a ficar muito restrito, eu ter que sair dali e isso começou a incomodar. E eu pensei, eu preciso ter o meu espaço, eu preciso fazer do meu jeito, né? Para eu poder ter tempo, fechar o salão se eu precisar, ou colocar alguém para trabalhar comigo, e eu ter esse tempo para fazer esse trabalho fora. Então me reinventar exigiu isso, eu parar, analisar o que eu ia fazer dali para frente, como seria. E aí foi quando surgiu isso. Eu vou trabalhar, vai ser na área e vai ser do meu jeito, digamos assim. Né? Isso aconteceu na psicologia também. Chegou uma hora que eu falei, eu só vou trabalhar se for estágio na área que eu quero. Então, às vezes, a gente tem que tomar essa decisão, colocar... Pode ser que isso demore um pouco mais e pode ser que seja mais rápido do que a gente imagina. Sim. Mas colocar meta e fazer o que ama, aí flui muito. Então dá para dizer que você não colocou nem pela questão financeira. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar mais. Não. Tu colocou realmente porque... Se eu precisar fechar aqui, eu vou fechar, vou atender lá a criança, domicílio, vou na clínica. Então foi mais por essa questão realmente do amor que você tem por aquilo que você faz. Exatamente. Na época, inclusive, falavam para mim, nossa, mas você tem faculdade de psicologia, né? Se recoloca no mercado como psicólogo. Sim. Quer dizer, eu passei 3 anos investindo na carreira de barbearia
E aí eu ia voltar para psicologia. Então, assim, tem gente que coloca as profissões em patamares. Como se ser psicólogo fosse muito mais do que ser barbeiro. Tem gente que falava assim, nossa, mas você é psicólogo e tá aqui na barbearia por quê? Porque agora eu sou barbeiro, eu sou formado em psicologia, mas hoje eu sou barbeiro. Então, para mim, as profissões, elas estão no mesmo nível. Existem... o que muda o nível é a necessidade que você tem de investir em determinadas áreas. Por exemplo, eu sei que eu não sirvo para trabalho braçal. Eu não sirvo, eu não tenho condições de ficar, por exemplo, horas como pedreiro ali, batendo massa ou sentando piso. Eu não consigo, por uma questão física, eu não dou conta. Mas eu gosto daquilo que é atendimento ao público. Então, assim, o ser barbeiro é um trabalho braçal, só que é mais leve. E aí eu pego criança no colo o dia inteiro para colocar em cima do carrinho e tirar. Então isso também gera um pouco, só que isso me dá prazer. Então a gente tem que pensar nas profissões, para mim, elas são todas iguais. Algumas vão que nem hoje, eu diria que eu ganho muito mais sendo cabeleireiro e barbeiro do que quando eu era psicólogo. Entende? Então, financeiramente, para mim vale muito mais a pena pela questão de que o trabalho é muito mais rápido ali, eu atendo várias crianças. Se fosse na psicologia, uma sessão eu vou levar pelo menos 1 hora. Né? E o trabalho, o resultado da psicologia, ele vai demorar no mínimo de 6 meses a 1 ano para ter um efeito, digamos assim, dependendo da área que você atua. E eu gosto do imediatismo do corte de cabelo. Você fazer na hora a criança olhar no espelho e dizer, uau, que legal. Então isso faz bastante diferença para mim. E eu acho que todas as profissões ou todas as empresas, existe a possibilidade de você sempre aumentar a renda. Existem franquias, existem diversas coisas que você pode fazer. Então não necessariamente, que nem tu falou, né? Psicologia eu vou ganhar mais do que barbearia. Uma profissão melhor ou, né? Enfim, com o nível que você quiser definir. Eu acho que a barbearia também tem várias possibilidades de você empreender, criar 2, 3 na mesma cidade, em outras cidades. O amor, eu acho que faz isso acontecer, né? E aí dá para perceber que você tem esse amor pelo que faz, né? Então isso é excepcional, eu acho bem bacana. Perfeito. E até mesmo pode entrar aqui a questão de treinar novas pessoas também, né? Talvez. A Brinque Brilhe, ela nasceu justamente com esse intuito. Assim, eu falo isso, já me dá um nozinho na garganta, porque eu sempre amei, né, trabalhar com público, eu falo sobre dar aula, já dei aula de barbearia e tal. E hoje essa é a perspectiva, é ensinar as pessoas a cortar cabelo, porque eu digo assim, eu posso pegar uma pessoa que ama criança e ensinar a cortar cabelo, eu ensino em 1 mês. Em 1 mês ela aprende a cortar cabelo. Agora, eu não consigo pegar um barbeiro cascudo daqueles e ensiná-lo a gostar de criança. Isso você não ensina. Isso vem de dentro para fora. Se não tiver o brilho no olho, eu nem quero trabalhando comigo. Então, assim, a minha ideia hoje é trazer pessoas que amam o atendimento infantil, em qualquer área atualmente, e aprendam a cortar cabelo, porque ali ela vai se destacar. E a partir daí, sim, aí virão novidades em breve, se Deus quiser, aí com relação a Brinque Brilhe, porque a proposta é fazer com que mais crianças tenham essa experiência, né? Eu não vou poder estar em todas as unidades que a gente pretende montar, mas vai ter alguém lá com esse espírito do tio Luiz que vai fazer isso acontecer e que vai trazer alegria para as famílias, alegria para as crianças, trazer leveza para essa dificuldade que é o corte de cabelo. Então, a ideia já foi nascer nesse molde, assim, o que eu fiz, e inclusive montando o negócio eu entendi muita coisa que eu fiz errado, para que nas próximas a gente consiga ir corrigindo aos poucos, né? Eu, mais uma vez, não entrei para ser só mais um Zé da esquina ou só mais um que abriu ali para ter o seu dinheirinho, não. Não tem a ver com dinheiro, certo. Sabe? E hoje você abriu, faz quanto tempo? Eu abri dia 22 de novembro, tá fazendo 10, 12 dias aí que eu abri. 22 de novembro. Vê que coincidência, mano. Espaço novo, convidado aí, com espaço novo também. Verdade, Olha só, tem. que E legal. onde fica o estúdio? O estúdio fica ali na rua Julieta Lins, número 391, no bairro Pioneiros. É próximo da Roda Gigante, ali de Balneário Camboriú. Perfeito. Uma ótima É organização. um lindo espaço. O Rafa, que é meu filho, ele amou lá o espaço. Muito bom. E hoje vamos pro quadro ali, mano? Vamos, claro. Vamos lá para o verdade? nosso quadro Mito ou Verdade. Tio Luiz, esse quadro, nós temos algumas frases pré-selecionadas ali. Você vai escolher uma e aí a gente vai te fazer a pergunta se isso realmente é essencial para ser um bom empreendedor ou um empreendedor de sucesso ou não, é só um mito que o pessoal divulga para você ficar com mais medo ainda de começar a empreender. Então, se tu quiser tirar uma fazendo um favor para nós, pode entregar pro Mano, que o Mano já... Vamos lá. Vamos ver o que vai sair aí. É bem tranquilo. Tio Luiz, ter um sócio é sempre a melhor maneira de escalar um negócio. Mito ou verdade? Olha, dentro do que eu estou estudando ali, não vou dizer, eu acho que é mito. Não acredito que seja a melhor maneira.
Eu tô com uma pessoa que tá me ajudando muito, que é o Danilo. Inclusive, um abração pro Danilo aí, que tem feito acontecer, né? Ele entrou como consultor empresarial. Olha que chique. Tio O Luiz tem Danilo é posto. aquele que tava no dia que eu fui? Isso, eu acredito que seja ele que ele fica, geralmente, ele vai ali no salão e ele me ajuda em absolutamente tudo que vocês veem acontecer, né? Ali no Instagram, é o Danilo quem tem me ajudado. Ele não é meu sócio, né? Hoje eu fiz sozinho a Brinque Brilhe financeiramente falando, porém, quem fez a coisa acontecer planejando, então foi o Danilo. Então, assim, um consultor empresarial que entende do marketing, do financeiro, que entende de tudo aquilo que eu não sei fazer. Eu sei cortar cabelo e atender bem. Mas quando se trata de o que eu vou postar no Instagram, o que eu vou fazer, o que é melhor, por exemplo, os convites na hora de fazer a inauguração, toda essa parte, ele fez para mim. Então, assim, quando eu pensava em sócio, eu pensava em alguém que me ajudasse a fazer. Só que a maioria das pessoas que se propuseram a fazer comigo não eram da minha área. Então, teve muita gente que empreende já, que Sim. tem em outros negócios, mas que queria fazer porque via uma possibilidade de escalar o meu trabalho. E aí, o que ia acontecer? Eu ia me tornar um funcionário da minha própria empresa. Eu ia ficar naquela, porque se a pessoa não entende do que eu faço, eu tinha que fazer sozinho. E eu fazer sozinho com o dinheiro do outro, eu me tornava refém do dinheiro do outro. Então, para mim, dentro da minha área, o sócio, ele ia acabar novamente me puxando para baixo, no sentido de que, se fosse um outro barbeiro que vem, vamos trabalhar junto, vamos fazer acontecer, ótimo. Aí, ok, a gente poderia repensar. Mas hoje a sociedade, ela ainda me dá um friozinho na barriga quando pensa nisso, porque o que eu gosto é de trabalhar e fazer acontecer. Então, eu acho que ainda para mim foi o melhor ter colocado, recebido, na verdade, eu recebi essa pessoa que veio fazer tudo isso para mim, né? E aí eu tive que aprender como escolher meu uniforme, como escolher o que eu vou falar nas redes sociais. Então, isso tudo facilitou demais para mim. Sim. Né? Então, ainda acredito que a sociedade não seria a melhor forma. E a forma que seria ideal, na minha opinião, de escalar é trabalhando. Trabalhando, aí você sistematizar como você trabalha, como você vai fazer para replicar isso. E quem está fazendo isso para mim também é o Danilo, né? A partir daí ele fala, tá, mas como que é isso? Nós vamos fazer um manual da marca, nós vamos fazer um manual de como é que isso funciona, para que outra pessoa venha fazer, ela fala, não, é assim que a gente vai trabalhar. Então é alguém que está me ajudando nisso. E só que quem decide sou eu. Ele faz, ele me entrega e fala, agora você vê se aprova. Então não passa um panfleto sem a minha aprovação. Né? Então isso é bem interessante e é como eu escolhi trabalhar e está funcionando, pelo menos até Muito agora. bom. Aqui nós temos um outro insight para você que é não ande sozinho. Né? Embora não necessariamente você tenha que buscar um sócio, mas é legal quando você tem pessoas perto de você para também apoiar, dar ali, auxiliar de alguma forma, né? Isso é muito, muito interessante, né? Com certeza. Até tem o próprio Sebrae que auxilia e ajuda muitas pessoas que querem aí empreender, né? Então, eu acredito que... Não, e o que tu falou, mano, é essencial porque, assim, às vezes a pessoa fala, cara, eu sou o melhor da minha profissão, mas eu só sei isso. Eu não sei a parte administrativa, eu não sei a parte financeira, então eu não me sinto capacitado a ser um empreendedor. Porque realmente, essas qualidades fazem um pouquinho de diferença, mas não necessariamente você precisa dominar, né, mano? Então, que nem o tio Luiz falou, né? Ele achou alguém que realmente supria a falta que ele tinha, né? Que é de organização ali, da questão financeira, de estrutura e tudo mais, né? Porque o tio Luiz ama o que faz, mas ninguém consegue dominar todas as áreas, né? Então, andar com alguém sempre, não é sócio, mas que tenha pessoas perto que sonhem junto contigo, né? Isso é muito legal. E é interessante até isso que vocês falaram da questão do Sebrae ali, porque eu fiz um curso no Sebrae, que era na área da beleza especificamente, e nesse curso tinha empreendedorismo, tinha a parte de finanças, marketing. E esse curso foi aberto para quem era empreendedor da área da beleza. E eu topei tudo, mesmo careca, topei tudo, eu fui lá e fiz o curso. Só que aí eu era o único que era colaborador, eu não era dono. Eu iniciei o curso no início desse ano como colaborador e todos os discursos que aconteciam no curso era voltado para os empresários, para os donos. E aí, às vezes, eu ouvia e eu me posicionava como colaborador, dizia, olha, gente, cuidado com isso quando vocês falam, porque o colaborador, ele também tá ali, ele tem uma família, ele tem, enfim. Sim. Então, foi bacana eu estar nessa posição naquele momento, só que quando a gente foi receber o certificado do curso, naquela mesma semana eu ia inaugurar a Brinque Brilhe. E aí eu pude dar esse testemunho e dizer, olha, eu vim como colaborador e dentro do Sebrae me veio porque daí eu fui para uma feira em São Paulo, que é a maior feira da América Latina, da área da beleza, que é a Beauty Fair, e nessa feira eu vi que não tem nada na área da infância. A feira, ela acontece há muitos anos, ela aconteceu por 4 dias em São Paulo, a maior feira da América Latina, e não tem nada na área da beleza infantil. E eu falei, eu só volto para essa feira se for como expositor.
Se o ano que vem eu tiver que voltar, que legal. não vai ser para passear e andar horas e horas sem nada, porque para mim não tinha nada. Tinha sobrancelhas, cílios, peeling, sei lá mais que tudo na área da beleza. Menos a parte infantil. Eu falei, então eu volto como expositor para começar a fazer esse negócio funcionar. Porque aí a gente tem um nicho muito específico e precisa ser explorado. Né? Hoje só está falando no dinheiro. Sim. Põe os Espaço Kids que dá dinheiro. Não é dinheiro, gente. É atendimento humanizado às crianças que precisam de um atendimento diferenciado. Então é isso que eu me proponho a fazer. E a partir do ano que vem nós vamos ter bastante novidade nessa área. Com certeza. E somos também empretecos, né, mano? Do Sebrae. Empretecos. Então fica a dica aí para quem quer buscar conhecimento. O Sebrae traz muitas ferramentas excepcionais para quem quer realmente começar a Sabe empreender. quem também auxilia muito os empreendedores que estão aí começando? A Nortan Contabilidade. Aqui, ó. Então, o link na descrição. Bem na hora, aí. hein? Mas é verdade, inclusive a Nortan está aí com um blog voltado para empreendedorismo, com muitos materiais, muitas matérias bem bacanas para realmente você que está buscando aí empreender. Agora vamos para mais uma pergunta, tio Vamos Luiz. lá, gostei dessa brincadeira. É muito legal. Vamos lá, mano. Deixa Eu eu ler avisei aqui. que eu falava muito, né? Ah, Pra você não ótimo. pausar. Tio Luiz, vamos lá. Empreendedores são mais felizes que empregados de carteira assinada? Você já teve as duas experiências. Quem que é mais feliz? Quem trabalha como empregado ou quem empreende? Olha, eu vou dizer por mim, das vezes da outra vez que eu tentei empreender ali e agora, eu acredito que a satisfação, ela depende muito da energia que a gente coloca naquilo. Eu não vou dizer que eu era infeliz sendo CLT, mas ele me gerava muito mais dificuldades. Então, assim, as duas têm muitas dificuldades, mas aí eu opto de acordo com a minha necessidade, né? Então, eu acredito que ser feliz, ele vai muito mais do que a gente se propõe a fazer. Eu, quando CLT, sempre decidi fazer o que eu gosto. Então, isso era um problema, porque eu não parava em emprego nenhum, Sim. mas querendo ou não, eu só ficava se eu fosse feliz. Uhum. Né? Começou a ter, não era nem, eu nunca tive problema com relacionamento interpessoal. Trabalhar com as pessoas não era um problema para mim, eu sempre fui muito franco. O meu problema era em relação ao desenvolvimento dentro da empresa. Qual é a chance que eu tenho de crescimento, qual é a forma que eu posso colaborar mais. Então, ser feliz é um estado de espírito, é decidir o que eu quero dentro daquele espaço e até onde eu consigo chegar, porque eu sempre falei e falo até hoje, né? Eu tinha metas de vida, agora eu tenho meta até meus 40, faltam 2 anos para os meus 40 anos. E uma das metas que eu tinha até os meus 40 anos era voltar a empreender, fazer o que eu amo e gerar uma mudança na vida das pessoas através do meu espaço. A minha barbearia era assim, Barbearia Dom Luiz, mudando o mundo uma cabeça por vez. Esse era o slogan que eu usava. Hoje, na Brinque e Brilhe, nós usamos transformando o cuidado com o cabelo em um momento de diversão. Então, assim, a proposta é fazer a diferença na vida dos outros. Se você, como CLT, faz a diferença na vida dos outros, então faça isso bem feito. Né? Então, você consegue ser feliz sendo CLT. Só que aí você tem que cumprir horário, bater cartão e fazer de alguma forma que você consiga conciliar a tua vida pessoal e profissional. O empreendedor não tem muita escolha também de horário. Né? Hoje, para estar aqui, eu fiz alguns remanejamentos na minha agenda, meu estúdio está fechado, eu ainda estou trabalhando sozinho. Mas eu já fiz algumas coisas que fizessem com que agendamento online, eu ganhasse tempo e não precisasse de alguém, estar eu o tempo inteiro fazendo tudo. Então a gente tem que optar. Se eu fosse CLT, talvez eu não conseguisse vir hoje. Eu ia ter que ter todo um planejamento, ou faltar, ou alguma coisa assim. Sim. Então eu nunca precisei apresentar um atestado médico para dizer, eu não quero ir trabalhar, vou lá fingir que eu tô com dor de garganta e pegar um atestado. Esses dias conversava isso com meu pai, eu não me lembro de ter feito isso. Porque se eu começasse a ter um desprazer no trabalho, eu já queria procurar outro emprego. Então eu ficava naquele até arrumar outro, saía daquele já indo para outro. Então isso sempre foi uma forma que eu escolhi viver. Então eu acho que ser feliz, CLT ou empreendendo, depende muito do que você escolhe para a tua vida. Que bacana. Muito bom. Mais uma pergunta? Vamos a mais uma. Vamos lá. E foi bem aquela sorteada, hein? Ah, é? Sério? Foi aquela. Tá, tu deixou separado ali, né? Pode, né? Vamos ver só qual que vai ser a resposta. Tio Luiz, você deve seguir sempre a sua paixão para ser um empreendedor bem-sucedido. Precisa falar alguma coisa. Olha esse brilho no olho. Eu não falei isso, gente, aí, que tanta coisa que eu fiz na vida que pulou. Eu escrevi um livro. Eu tenho um e-book escrito, reconhecido pela Biblioteca Nacional. Eu sou autor de um livro chamado Manual de Sobrevivência do Barbeiro Infantil. O primeiro capítulo desse livro é Brilho nos Olhos.
E ele fala sobre essa paixão, que eu começo falando para os barbeiros que se você não tiver amor por isso, nem precisa continuar lendo aquele livro. E esse livro não foi nem vendido, porque ninguém tem paixão nisso. Inclusive, esse livro eu escrevi, são 30 e poucas páginas, porém, como ele não teve muita saída, eu distribuí ele gratuito para 10 colegas, para que eles lessem e me dessem feedback. Um só é que leu. Então, o que eu entendi? Muitos profissionais nessa minha área da barbearia, eles não querem ler mais, até porque a gente tem muita coisa no YouTube, a gente tem muito... Então, eu vou ter que transformar esse livro em videoaulas, para que eu consiga atrair. Se eu tiver que atrair alguém, vai ser através disso. E aí, se não tiver paixão, não adianta querer começar. Eu vou montar um espaço kids no meu espaço ali, porque atrai e dá dinheiro. Agora dá dinheiro, tá em alta. Né? Isso não vai trazer dinheiro. Vai te trazer dor de cabeça, porque você vai atender mal, você vai machucar uma criança, vai traumatizar uma criança, e você vai se sentir infeliz porque não atingiu o seu objetivo. Então, eu falo assim, na área que eu atuo, se você não ama, é muito mais bonito você dizer, olha... Falar pra mãe, né? Olha, mãe, a nossa barbearia atende adultos. É melhor levar num lugar específico que atenda criança. Assim como acontece com a mulher, que se ela chega numa barbearia, não, vai num salão de beleza. Então, assim, são nichos específicos. Então, se não tem paixão, deixa claro que não tem. A mesma coisa, fazer uma descoloração, fazer uma química. Se você não tem paixão naquilo, não faça. Eu gosto de corte de cabelo. Então, se especializa em corte de cabelo e faz aquilo ali. Então, pra quem tá assistindo aí, se a pessoa... tá fazendo uma pesquisa e... eu acho que essa área aqui dá dinheiro. Eu vou abrir esse negócio porque eu quero ganhar dinheiro. Então, o teu conselho seria não faça isso. Eu falo, não faz isso com a tua vida e nem com a do teu cliente. Sim. Porque eu penso, por exemplo, em atendimentos que eu recebo aqui em Balneário, assim, lá em Balneário, né? Na área da saúde, tá? Eu não tenho nada para reclamar na área da saúde, pelo SUS, porque eu sempre fui muito bem atendido. E eu já ouvi pessoas reclamando demais. Eu vejo muito profissional trabalhando com prazer naquilo que fazem, sabe? Na área da saúde. Então, assim, ter esse prazer. Tem gente que reclama do que faz, reclama do que tá fazendo ali no dia a dia, mas foi ela que escolheu. Né? Às vezes dá vontade de dizer, porque isso aqui, aquilo outro. Eu digo, mas por que você faz isso então? E não escolhe uma coisa que você ame. Né? Começar uma coisa que você já sabe, dá dinheiro, é como eu disse. Ele dá dinheiro, mas você vai ter que passar o resto da tua vida, ou pelo menos os próximos anos, fazendo aquilo com amor para aquilo dar dinheiro. Porque para começar a colher os frutos que eu estou colhendo hoje, foram 4 anos dentro de um salão infantil, desenvolvendo... Porque assim, quando eu saí desse salão para abrir o meu, as crianças preferiram cortar o cabelo ou na casa delas, ou na minha casa, porque era o tio Luiz. Não porque eu não tinha um parquinho, eu não tinha nada para oferecer naquele período de um mês que eu fiquei sem salão. Mas as crianças preferiram cortar comigo. A mãe falava assim, eu saía às vezes da casa dos pais chorando, porque eu sou bem chorão, porque o pai dizia, tio Luiz, eu falei, você quer ir lá no salão, que tem os brinquedos que você gosta, mas não é o tio Luiz, ou você quer ir na casa do tio Luiz, que não tem brinquedo? A criança dizia, eu quero ir na casa do tio Luiz. E ela veio na minha casa com uma alegria, porque estava conhecendo a casa do cara que ele corta o cabelo todos os meses. Que legal. E isso para mim não tinha preço, não tem preço, sabe? E ver as crianças vindo pro meu salão, vindo pro meu estúdio hoje, com aquela alegria de que, nossa, tio Luiz, que legal, você montou outro lugar, outro parquinho. Não tem preço. Porque não tem a ver com cortar o cabelo, que qualquer lugar poderia entrar e cortar o cabelo. Mas é o personagem do tio Luiz que faz com que essas crianças venham tão animadas. Mano, tu falou uma frase antes, lembra? Consegue repetir de novo aquela frase que tu leu? Trabalha com o que você ama e você nunca precisará trabalhar na vida, né? E percebe que quando se tem amor, a pessoa transborda o que ela sabe fazer de melhor. E não interessa a dificuldade. Escreveu o livro, não vendeu. Eu gosto tanto que eu vou continuar transbordando para as outras pessoas. Que bacana. Exatamente. Muito bacana. Exatamente. Essa é a minha missão. Parabéns, né? Parabéns. Claro, parabéns pela pessoa que você é. Obrigado. E também por realmente demonstrar tanto amor, carinho, cuidado com os nossos pequenos, né? Os nossos filhos, né? Isso é muito, muito gratificante ver um profissional assim do teu nível. Obrigado. Muito parabéns. Muito legal mesmo. Eu quero saber, tio Luiz, como que você enxerga o networking? Você acha que isso é importante? Não tem nada a ver? Para quem está querendo empreender, isso é realmente algo fundamental? Como que você enxerga o networking? Eu sou uma pessoa que ama, como vocês perceberam, ama se comunicar. Então, assim, eu faço clientes... eu fazia clientes quando eu estava no ponto de ônibus, quando eu pegava ônibus. Eu faço clientes na fila do banco, porque
as pessoas... Eu às vezes, começo a conversa de uma forma simples e aí acaba indo... Já fiz cliente na balada, para vocês terem ideia. Tava na balada, sentado tranquilo, a menina sentou do lado, começa a conversar e daqui a pouco falou assim... Aí, o que você faz da vida? E falei, eu trabalho com crianças autistas. Sério? Cara, meu irmão é autista. E não sei o que, e pega o contato. Então, assim, no meio da balada, eu consegui um cliente para trazer para o salão. O networking, ele é indispensável, na minha opinião. Não adianta, assim como o Marcos falou, a gente não cresce sozinho, né, em termos de estrutura de uma empresa, e você precisa de clientes. E não tem outra forma a não ser fazendo networking, às vezes em situações que aparentemente não tem ninguém da tua área, né? Assim, eu vou lá, mas lá não tem ninguém que possa ser meu cliente. Muitas vezes você vai estar num ambiente em que tem inúmeras pessoas que não vão usar diretamente o teu serviço, mas elas vão lembrar, alguém precisou lá daqui um mês. Cara, eu tava num lugar que eu peguei contato de um cara que faz isso. Então, assim, eu faço isso no Uber. Às vezes, Uber usa muito isso também, né? Eles falam, olha, se precisar, além de Uber, eu faço tal serviço. E eu falo, eu também, se você precisar, eu corto cabelo de criança. Então, assim, esse networking, independente do lugar que você tá, ele faz muita diferença. Porque você planta aquela sementinha aqui e ali. Essa semana teve a queima dos fogos ali como teste lá em Balneário Camboriú. Aí eu fui, porque assim, eu tô há uns meses já com a cabeça no estúdio. E aí eu fui pra lá tentando espairecer. Falei, não, eu vou descer, porque eu moro bem pertinho, 2 minutinhos andando, fui até a roda gigante. Quando eu cheguei na roda gigante, tinha, sei lá, centenas de crianças ali esperando os fogos. Eu olhei e pensei, por que eu não trouxe meu panfleto? Que legal. Eu tenho o catavento agora que a gente usa, né, como símbolo mesmo do estúdio. E eu olhava para aquilo e pensava, eu vou voltar em casa. Eu vou voltar, eu vou pegar meu panfleto, vou pegar meu catavento, eu preciso fazer. Só que aí, o número de cataventos que eu tinha pronto não ia dar para a quantidade de crianças. Daí ia dar choro, ia dar guerra. E a entrega dos panfletos, o meu medo era eles jogarem no chão. Então eu comecei a pensar, poxa, eu não vou trazer isso aqui, que vai trazer mais problema do que... Aí, resumindo, fiquei ali uns 10 minutos ruminando aquela situação, mas assim, eu não deixo de falar. Muitas vezes eu comento com os pais, porque eu sei da dificuldade que é atrair um cliente para dentro do teu espaço. E isso eu faço com tranquilidade. Depois que ele entrou, aí eu consigo manter. Mas fazer network, independente do lugar que esteja, eu acho indispensável. Senão a gente não tem como crescer. Perfeito. Nós temos uma dica de ouro para você que está nos assistindo. Aqui em Balneário Camboriú e região, nós participamos de um grupo de networking profissional. E você que quer aí fazer parte, né, manda uma mensagem no Instagram que nós vamos estar orientando você para participar de uma dessas reuniões. Exatamente. E sabe o que é mais legal? Falou do network. No meu grupo, mano, eu tenho uma advogada que é especialista em direito da família e ela tem um trabalho muito bacana com crianças autistas. Inclusive, fizemos uma reunião ontem. Doutora Karina, um abraço. Vou conectar. De repente, surge um projeto aí de vocês. Legal. Percebe-se que você tem amor também por essa questão e ela também tem muito amor por essa questão. Acho que de repente sai um projeto legal aí de vocês bolarem aí para as pessoas que têm essa demanda, né, do autismo lá, principalmente Camboriú e Balneário Camboriú tem bastante gente. Tem um projeto novo que a Prefeitura de Balneário inaugurou também, né? Exato. Então tem bastante coisa para trabalhar aí para trazer alegria para essas crianças, né? Exatamente. Muito legal, bem bacana. bom. Isso é network, né, mano? Network, isso mesmo, né? Fazendo conexões realmente de pessoas aí que querem fazer a diferença. É isso aí. Que é muito gratificante. Legal. Luiz, tu falou que tu tinha uma outra barbearia e acabou pela pandemia tendo que vender e agora iniciou um novo projeto. Conta para nós um pouquinho que lição que você aprendeu naquela época, Luiz, que tu trouxe agora que você, né, fala, poxa, eu não vou aplicar isso de novo, ou Não vou cometer o mesmo não erro. vou cometer o mesmo erro, ou isso daqui deu muito certo, infelizmente, por infortúnios do destino, não dei sequência, mas vou manter isso daqui, porque por mais que teve o sentimento, às vezes, que passou na tua cabeça de fracasso, alguma coisa, você não desistiu do sonho. Amor é assim, a gente não desiste, né? É isso aí. Bem bacana. Conta pra nós, então, o que tu aprendeu naquele momento e que tu trouxe agora? É uma das coisas duas, na verdade, que nós falamos aqui já. A primeira delas é com quem você caminha, né? Então, assim, eu comecei de uma forma sozinho. Eu tinha o apoio da mãe do meu filho, porém, os planejamentos e a execução do projeto era na louca. Literalmente, assim, isso aqui eu acho que vai dar certo. Eu não conhecia o público, né? Isso em 2017, 2018, eu não sabia como era a procura pelo atendimento de crianças. Então, o que eu fazia? Promoções que atraíssem os pais para minha barbearia. Era só masculino, né? Só que com isso, eu dava muito tiro no pé.
Eu fazia diversas promoções que só diminuía o preço do meu corte. Por exemplo, um exemplo de uma promoção bem maluca, que eu gosto de fazer barulho, eu gosto de chamar atenção. E na época eu usava muito Facebook e era uma promoção assim. É a promoção de acordo com a tua idade. Eu não lembro o nome que eu dei para promoção, mas era de acordo com a idade que você tem, é a porcentagem de desconto que você ganha. Então, se você tem 30 anos, 30% de desconto. 40 anos, 40% de desconto. E aí observe que esse desconto, ele é interessante em termos de valor, embora meu corte na época era R$ 25. Então imagina um cara de 60 anos me chega lá. E aí isso era um tiro no pé porque só diminuía o valor. Sim. O cara que já era cliente, ele chegava lá e ele pagava menos. Os clientes fixos que eu tinha. Não atraiu o cliente novo e diminuiu o meu valor. E aí um dia um amigo chegou e falou assim, Luiz, entenda uma coisa, você atende uma população num bairro e as pessoas elas já se sentem pobres muitas vezes pelo dia a dia e tudo mais, porque morava numa situação e aí trabalhava em outra, então via essa diferença. E aí você fazendo essas promoções, você faz a pessoa se sentir mais pobre ainda. Parece que você está dizendo para ela, cara, você tem que vir pagar R$ 12. Você falou, entende que isso não atrai? O que você tem que fazer? Agrega. Aí você começa a ouvir as pessoas que entendem do negócio. Ah, você tem um corte de cabelo a 25, então se a tua barba custa 20, se fizer corte de cabelo, você dá um desconto de R$ 5. Aí sim, você agregou valor, a pessoa não se sentiu mal porque não diminuiu tanto o preço. Por que eu percebi isso? Na hora de pagar, os caras ficavam com vergonha. Quando eu fazia o cálculo, dizia, você tem 38 anos, 38% de desconto. O cara tinha vergonha de pagar com desconto. Cara, mas R$ 18? Eu não... Vou pagar 5 pila pra cortar o cabelo? Você desvaloriza o teu trabalho, você perde dinheiro e você não atrai o cliente por aquilo ali. Sim. Então aí eu comecei a entender isso. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais de marketing. E aí cada coisa que eu fazia e que eu não via dar errado, para mim era divertido. Só que, porque trabalhar é uma diversão para mim. Sim. Só que aquilo ali precisa ter um resultado efetivo. E aí hoje as promoções que eu faço são pensando nisso. Agora, hoje lá no estúdio é o dia da fantasia. A criança que vier fantasiada, ela ganha um spray no cabelo. Ah, mas você vai perder spray. Não, a mãe vai postar uma foto da criança com a fantasia, vai marcar o estúdio e ela vai fazer propaganda no Instagram dela para um monte de gente. Perfeito. Eu não vou gastar nada com isso. Os sprays eu já tenho lá comprados. Sim. Então, a perspectiva de uma promoção ou de uma atividade, de qualquer coisa que eu vou fazer dentro do salão, mudou. Porque agora eu começo a pensar em agregar. A minha ideia é essa. E aí, o outro ponto que eu noto é isso. É não abrir mão daquilo que você realmente acredita. Então, eu comecei a fazer e eu lembro mais ou menos de uma frase que falava assim, quando algo que você tentou fazer, né, você tem um objetivo e aquilo na tentativa de chegar lá deu errado, não muda o objetivo, muda a forma como você está fazendo. E é o que eu tenho tentado fazer. Eu tenho meu objetivo, eu tenho um projeto e, aliás, eu tenho muitos projetos. Quando fala a palavra projeto, eu me lembro de uma pasta que eu tenho em casa, em várias áreas. Eu tinha vontade de reativar o teatro, de fazer muitas coisas. Mas a gente precisa se dedicar a uma delas. E aí a história de ter um estúdio que começasse a desenvolver profissionais, que começasse a desenvolver a ideia de atendimento como uma forma humanizada, porque existe até um estigma dentro da área da beleza que fala, fazer tal coisa é pior do que cortar cabelo de criança. Então já existe um estigma, uma cultura de que cortar cabelo de criança é horrível. E eu quero quebrar isso. Eu quero dizer que, para quem gosta, cortar cabelo de criança é maravilhoso. Porque você ajuda uma criança a perder o trauma e eu saio no sábado à tarde, que é o dia que eu atendo mais, eu saio com uma energia renovada. Exausto fisicamente, mas eu saio feliz, sabe? Então, eu acho que manter o objetivo e seguir aquele foco é fundamental. Fazer o que ama para mim, não tem coisa igual. Assim. Então foi isso que eu aprendi. Nós temos um outro quadro aqui, embora até eu suspeito que você falaria, mas vamos ver, né? Que é o Conselho de Churrasco. Que aí imagina que você está num domingão, fazendo um churrasco com família, com um amigo, e um desses teus amigos chega para você e fala, tio Luiz, me dá uma dica aí, que eu quero começar a empreender, o que você pode falar para mim? Mas lembre, é um domingão, churrasco, então fala de uma forma bem informal. O que você falaria para essa pessoa? A primeira pergunta que eu faria é assim, vamos supor que você acorde amanhã e tem, sei lá, 10 milhões na tua conta. Tem lá, 10 milhões, surgiu do nada. Você pega aquele dinheiro e você vai pensar, você não precisa mais trabalhar agora. Aquele dinheiro vai durar um bom tempo se você souber cuidar, ou talvez vai durar para sempre se você souber investir. O que você faria, além de viajar, passear, o que você faria de alguma forma para passar o seu tempo? Eu gosto, sei lá, de tocar violão, eu gosto de não sei o quê. O que você faria que atrairia a ideia de fazer isso pro resto da sua vida?
Isso está relacionado com o que você trabalha hoje? Por exemplo, eu trabalho na contabilidade. O que você vai fazer está relacionado com a contabilidade? Não. Então, provavelmente, o que você está fazendo não tem a ver com o que você ama. Então, inúmeras vezes, quando eu penso... Eu fiz uma proposta uma vez, eu fiz uma brincadeira uma vez com o dono do salão que eu trabalhava, que foi assim, eu ia te fazer uma proposta no salão, mas eu não ganhei na Mega da Virada. Aí ele virou para mim e falou, você ia ganhar na Mega da Virada e ia comprar um salão? Com uma cara assim meio que de desdém. Aí eu olhei para ele e falei, sim, eu acredito nessa proposta. Não tem a ver com o quanto de dinheiro eu tenho na conta. Tem a ver com o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, a minha dica no churrasco de domingo seria, olha o que você gostaria de fazer pro resto da sua vida com prazer. A partir daí, independente do quanto você tem na conta, isso vai ser a sua missão, vai ser o que você vai querer realmente fazer para mudar ou a vida das pessoas ou pelo menos a tua. Porque quando a gente muda a nossa vida e se torna uma pessoa do bem, a gente muda das pessoas ou pelo menos atrapalha menos as outras pessoas. Então essa é a minha dica. Pense no que você faria se você não tivesse mais que trabalhar e provavelmente aquilo ali é a tua paixão. Perfeito. Bacana. Luiz, nessa tua trajetória inspiradora e motivadora, qual habilidade que você mais desenvolveu, que você teve que mais desenvolver para trazer até a sua inauguração do salão? Olha, é uma Vendas. Então, eu tenho visto o atendimento que eu faço é muito voltado mesmo para o carinho e o cuidado com as pessoas, né? Então, eu sempre fui muito de me comunicar e tudo mais. O que eu tenho aprendido agora é a parte mais difícil para mim é justamente o que está por trás dos bastidores. Isso é o que eu tive que desenvolver. Então, assim, entender um pouco do marketing, entender um pouco de finanças. Eu digo um pouco porque eu preciso entender o básico. Sim. É muito mais fácil você pagar alguém que faz, né? E aí, como eu comecei com... A gente começa com pouco dinheiro, não tem como pagar absolutamente tudo. Mas eu preciso saber o que fazer. Por exemplo, eu não sabia a ideia de registrar uma marca. Não tinha ideia do que eu tinha que fazer. Então o Danilo foi lá, não, a gente começa registrando a marca, porque se amanhã ou depois você está crescendo, chega alguém e fala, você não pode usar esse nome, o que a gente faz? Então já começa por aí. Então eu tive que aprender essas habilidades de tudo que está envolvendo a parte burocrática do negócio para começar certo. Coisa que eu não fiz, porque eu troquei 2 vezes de nome lá na barbearia. Então hoje eu consigo vislumbrar um crescimento porque eu tive que desenvolver algumas coisas que eu não fazia ideia nem que eu precisava. Né? A finanças é uma parte dela. Então, aquela velha história de separa teus gastos pessoais com os gastos da empresa. Né, gente, como é que faz um negócio desse? Me fala, daí eu A vou gente pegar. fala muito isso nas contabilidades quando os clientes vêm. Exatamente. A primeira coisa que falam, não, você vai ter que ter uma conta para você e outra para a empresa. Daí eu faço. Aí entrou o dinheiro lá, eu vou lá e pago uma conta minha. Aí o Danilo fala, me dá a nota e isso aqui é a tua retirada. Isso não tem nada a ver com a empresa. Eu falo, caramba. E é complexo. Mas o dinheiro é teu, mas não é teu, né? Isso. Como assim? Na barbearia era assim. Na barbearia tinha o caixa lá, eu pegava dinheiro, pagava conta, entrava, comprava produto. Às vezes eu não tinha dinheiro nem para dar troco pro cliente. Eu tinha ou que dar desconto ou que pedir para ele pagar na próxima, porque eu não tinha dinheiro no caixa para pagar troco. Porque com um filho pequeno, tinha que comprar uma fralda, um leite ou fazer um passeio, o dinheiro saía do caixa e não tinha nem noção de o que era o quê. Então hoje mudou essa perspectiva. Tem uma conta da empresa, tem a minha conta, as minhas retiradas têm que ser registradas. Então tudo isso são habilidades que você ouve falar muito, mas a hora de pôr a mão na massa, se você não fizer como ela já nasce fadada ao fracasso. Então, Tu entendeu, mano, essa questão que ele disse, que fica muito claro, assim, que a gente acaba sempre conversando, que se tu é muito bom em alguma coisa, você começa a empreender, mas tu só vai mudar de patamar quando você entender que não dá para só ser bom. Tem que ter outras habilidades por trás que você desenvolve, porque é limitado o lugar que você vai chegar quando você trabalha só com a tua habilidade. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Então, tu já percebes que você está no rumo do sucesso por isso. Você já entendeu que eu tenho que fazer o meu muito bem feito, mas uma hora eu preciso cuidar das outras áreas da minha empresa também e eu preciso aprender isso. Né? Isso é muito legal, mano. Exatamente. Essa clareza vem muito quando eu olhava lá para Dom Luiz e eu dizia, eu quero chegar, eu quero crescer, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, mas eu não sei como fazer isso. Isso era muito nítido para mim naquela época. E era uma corrida desesperada atrás de algo que eu nem sabia o que era. Né? Eu só queria que as pessoas conhecessem meu trabalho. E hoje eu tenho a convicção de que eu só vou conseguir atingir o objetivo que eu quero se eu fizer uma coisa de cada vez. Então eu vou fazer isso enquanto as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? É trocar o pneu com o carro em movimento. Mas aí o Danilo faz isso muito comigo. Senta, agora a gente vai ver o que é prioridade.
A gente tem a lista de pendências dele não acaba, porque à medida que a gente risca um, surgem 3. Mas nessas pendências a gente olha e fala, ó, agora você precisa parar e fazer isso. Isso aqui tem prazo. Isso aqui é para ontem. Isso aqui já passou do tempo. Então, a gente precisa sentar, alinhar isso. E à medida que a gente vai alinhando, vai ficando mais claro. Cara, tá acontecendo. O meu agendamento, ele sugeriu agendamento online. Aí eu falava assim, cara, o agendamento online não é legal. Porque eu quero conversar com o meu cliente. Eu quero estar ali. E ele falou, ok, sábado à tarde, você atendendo 20, 30 crianças, o celular apitando, como é que você fica respondendo todo mundo? Bota para agendamento online. E aí a gente pôs a opção, se você quer falar com alguém, digite 1. Aí aparece lá e a hora que eu posso eu respondo. Isso facilitou a minha vida, porque aí quando eu olho na agenda, vejo a galera agendada, aí por exemplo, essa semana uma mãe agendou unhas decoradas. Eu não faço unha e eu ainda tô sozinho. Então esse serviço não podia estar disponível lá. Sim. Aí eu fui lá, chamei a mãe, expliquei a situação e resumindo a história, eu acabei fazendo a unha da criança. Que legal. Comprei os esmaltes, falei pra mãe, olha, decorado eu não consigo fazer, é um serviço que eu queria oferecer, mas eu ainda não tenho a profissional. Já desabilitei, peço desculpas, mas eu posso fazer uma esmaltação. Corri lá, comprei um esmaltezinho, vários esmaltezinhos coloridos, comprei 7 cores, pintei a unha da menina, primeiro, e detalhe, eu fiz a minha. Eu fui pra casa da minha mãe, pintei a minha unha, olhava, minha mãe ria que você acabava. Aí tirei, no outro dia pintei a unha da mãe, falei, mãe, eu vou cobrar um pouquinho menos, mas assim, entreguei, porque ela falou, Luiz, eu prometi pra ela, era um salão de beleza, eu achei que dava, era o primeiro corte. Falei, não, então se a senhora prometeu, nós vamos fazer. A experiência, né? E aí, isso eu percebo, assim, que quando a gente olha para o todo, é muito mais fácil. Agora eu sei para onde eu tô indo, eu sei aonde eu quero chegar, então é muito mais fácil. Né? Eu não tô correndo desesperadamente para um lugar que eu nem sei aonde. Aquela história de quem não tem para onde ir, qualquer lugar serve. Né? Muito eu bacana. não quero mais viver isso na minha vida. Eu sei onde eu quero ir e não é qualquer lugar que serve para mim, não. É isso. Tenho certeza que chegará lá, já tá trilhando aí o caminho, né? E agora nós estamos chegando no momento. Sério? Já? Não Passa pode. muito rápido, né? Bom, Passa conversa, muito rápido. Passou muito Foi muito rápido, legal. muito rápido. Mas quero te agradecer imensamente aí pela tua presença aqui no nosso programa, estreando esse novo espaço aqui do nosso programa Talk Empreendedor. Muito obrigado. Fiquei feliz demais em poder conhecer um pouco melhor aí da tua história, trajetória, embora sempre estamos lá praticamente todos os meses cortando o cabelo do Rafa, mas acaba sendo corrido, a gente acaba não conseguindo conversar sobre muitas coisas, né? Mas fiquei muito feliz em conhecê-lo melhor e desejamos, né? Muito sucesso aí para você. Luiz, na sua caminhada. é tão prazeroso que foi o episódio e tão legal ver o teu amor pela profissão. E uma coisa vinha na minha cabeça com frequência quando tu falava do amor, das crianças. Eu falei, poxa, essas crianças uma hora vão crescer. Né? Então, cara, que legal esse projeto que tu tem e imagino que tu queira crescer a empresa também e essas pessoas vão poder te acompanhar nesse crescimento, porque você está cortando lá desde pequenininho, então o sucesso é iminente, sem dúvida nenhuma, a gente deseja mais do que sucesso, né? É muito legal. Obrigado mesmo por participar. E agora quero as suas palavras finais, claro. Né? As considerações finais aí. Se você quiser olhando para aquela câmera também, é o momento de você abrir o seu coração, deixa aí lá. Palavra final. Eu primeiro quero agradecer a essa oportunidade. Eu acredito que é muito importante a gente poder falar um pouquinho da nossa história, porque, como eu disse antes, até preencher aquele formulário foi interessante que eu começo a olhar um pouquinho mais para mim e falar, olha onde eu cheguei, né? Embora a empresa começou agora, esse sonho não é de hoje. Não foi ontem que eu pensei nisso, né? E ver isso acontecendo, eu sou muito chorão, então eu falei assim, às vezes as pessoas falam, os clientes falam as coisas para mim, começa a garganta assim, dá aquele nozinho, aquela vontade de chorar, por quê? Porque quando você acredita em algo, você acredita que é capaz, a coisa acontece. Ela pode demorar, mas aí não adianta ficar sentado se lamentando, como às vezes eu vejo a pessoa reclamar da vida, dizendo que sonha. Agora mesmo, ao longo desse tempo, montando ali o salão, eu ouvia pessoas dizendo, mas eu só não aluguei essa sala por causa de X, Y, Z. Mas eu só não monto um negócio por causa de... Todos nós temos desculpas. E eu tenho as minhas também, eu tenho muita coisa que eu deixei de fazer e eu tenho uma desculpa para todas elas. Mas é só no momento que a gente olha o que eu quero fazer da vida e aonde eu vou começar, que as coisas começam a acontecer. Então, a gente precisa realmente, aquela história de dar o passo e Deus coloca o chão, a gente precisa fazer isso. E eu acredito muito nessa jornada, porque eu não vou desistir. Eu não tenho a pretensão de começar e ver até onde vai. Eu tenho a pretensão de fazer acontecer. Pode ser que não aconteça? Pode. Pode ser que amanhã ou depois eu tenha que mudar de novo a rota? Pode, e eu vou erguer a cabeça de novo e vou fazer isso.
Porque recomeçar não tem que ser vergonha para ninguém. Eu acho que o recomeço, o recomeço ele é doloroso porque ele vem de um término. Então a gente pensa assim, acabou, agora eu preciso lidar com o luto, mas eu preciso erguer a cabeça e seguir adiante. Eu levei quase 4 anos para digerir a história de que eu não pude mais empreender lá desde 2017 até 2020, para começar de novo agora. Só que a gente volta com as cicatrizes e muito mais forte. Então, recomeçar em todas as áreas da minha vida sempre foi um sinal de que eu venci aquela etapa que passou. Então, recomeçar, ele não é uma vergonha. Ai, que vergonha, tenho um diploma lá na minha gaveta e hoje eu sou cabeleireiro. Ser cabeleireiro é um prazer tão grande para mim que tem gente que nem sabe que eu tenho formação em psicologia. Eu comecei a colocar no meu Instagram porque as pessoas diziam, isso é marketing, você trabalha com criança com autismo, os pais precisam saber disso. Porque para mim não fazia diferença. Sim. A diferença que fazia é o que eu entrego sendo cabeleireiro hoje. Então faz o que você ama, independente do diploma, do curso ou do que você está fazendo da vida. Fazer o que ama é o que vai trazer sucesso. Perfeito. Mais uma muito vez, obrigado. muito obrigado pela participação. Calil. Mano, obrigado mais uma vez, Calil. E obrigado a você por estar aqui nos acompanhando no Talk Empreendedor. Não perca o próximo episódio. Bacana. Tchau, tchau. Até mais, tchau.